Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Dando continuidade à série As Consolações da Filosofia e as Consolações da Filosofia Espírita, trazemos hoje para nosso estudo Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, adorado por uns, execrado por outros, mas sempre instigante. Veremos de que forma suas teorias podem nos consolar frente aos obstáculos que a vida nos apresenta. Veremos que ponto de convergência podem ter as suas ideias com a filosofia espírita. E o que pensa Nietzsche a respeito de liberdade? Para nos esclarecer a respeito, convidamos a nossa querida professora Sônia Teodoro da Silva. Olá. Olá, Márcia. Olá aos queridos telespectadores da TV Mundo Maior, internautas. Sem dúvida nenhuma que todos esses filósofos que fizeram parte desta temporada têm algo a contribuir. Algo não, tem muito a contribuir, né? Para que nós possamos entender as consolações que a vida possa nos oferecer, apesar dos desafios, dos obstáculos que a vida mesmo nos apresenta. A escolha de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, do final do século XIX, um pouquinho início do século XX, se bem que ele falece no ano de 1900, ele nasce em 1844, falece com 56 anos de idade, né, jovem, portanto. O seu pensamento pode ser considerado como sendo um pensamento em relação à filosofia espírita que iria contradizer todo o composto doutrinário espírita, ou seja, principalmente contra os princípios eternos e imutáveis da doutrina espírita, que são Deus, Espírito e Matéria. Mas quando nós aprofundamos um pouquinho Nietzsche, sem fazer recortes na sua obra, como, por exemplo, aquela famosa frase, né, Deus está morto, atribuída a ele, sem dúvida nenhuma que ele coloca essa frase nos lábios do seu personagem Zaratustra, no livro de mesmo nome, Assim Falou Zaratustra. Mas essa frase, Deus está morto, faz parte de um contexto, do contexto da luta e da busca existencial desse personagem, que nada mais é do que a busca existencial do próprio Nietzsche, né? E também nós precisamos pensar o seguinte e entender o seguinte, que Nietzsche não é o responsável pelo materialismo e pelo niilismo vigente na Europa atual e no mundo como nós o conhecemos agora no século XXI. Ele não é o responsável, ele é um dos efeitos do materialismo que começa lá atrás, nos primórdios da Idade Média. Então, é todo um contexto, não dá para a gente fazer um recorte na obra de uma pessoa e julgá-lo por isso, né? Porque eu acho que a pergunta que não quer calar aí na boca de todos os que estão nos assistindo é por que inserir um filósofo niilista num programa de filosofia espírita, né, Sônia? Então, acontece o seguinte, que a filosofia espírita é desprovida de preconceitos, né? Ou pré-conceitos. Então, nós não podemos preconceituar antes de analisar, antes de estudar, antes de avalizar, né? E avaliar, antes de aprofundarmos o pensamento de cada pensador e escavar nesse sentido, quase como se fosse um trabalho de mineração, né? A mineração em si, ela é bruta, né? Ela exige um esforço sobre-humano, mas quando ela resulta na descoberta de uma pedra preciosa, de um diamante, de um brilhante, sem dúvida nenhuma, valeu a pena todo esse esforço. Então, fazer esse trabalho na obra de Friedrich Nietzsche é quase como se fizesse uma mineração, né? Para que nós possamos extrair de lá essas pequenas pedras preciosas, para que a gente possa entender realmente a sua posição. Você falou que o Nietzsche é uma personagem instigante. Sim, ele é.
né? Ele foi filho de um pastor protestante, tido como uma pessoa extremamente caridosa, fraterna para com as pessoas que o rodeavam, né? Ele, sim, ele teve 2 irmãos, né? O irmão morreu precocemente, com a idade de 5 anos também, de 4 anos ele perde o seu pai. Então, na sua infância, ele sofreu esses pequenos traumas, pequenos grandes traumas, né? Pequenos para nós, porque a gente sabe que a vida é eterna. Mas para ele, vivendo no século XIX, numa situação e numa ambiência religiosa que não admitia e não admite a reencarnação e a vida após a morte, então foi um choque violentíssimo, a perda do pai, que era amorosíssimo, e a perda do seu irmão pequeno. Isso vai impactar o restante da vida de Nietzsche, né? Mas agora nós faremos um breve intervalo e continuaremos falando sobre Nietzsche e vamos ver que pontos de convergência existem entre o seu pensamento e a filosofia espírita. Certo. Já voltamos. A TV Mundo Maior trabalha para levar luz até a sua casa, mas sabemos que podemos fazer muito mais e melhor. Nós queremos ser referência mundial na implantação do tão sonhado mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos saber onde você está, de que maneira você acompanha a nossa programação, que programas que você mais gosta de assistir. Participe pelo site no www.tvmundomaior.com.br/pesquisa. A sua participação também pode se dar pelo telefone ligando segunda a sexta-feira em horário comercial para 2304 9022. Participe! Com você, nós podemos levar Jesus a cada vez mais pessoas, transformando esse em um lugar melhor. Você merece isso. Aqueles que você ama, o mundo merece isso, não é mesmo?